E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus falando de Caldas Novas, Goiás. E eu só preciso declarar que a mãe do Tan é uma rainha, cara. Uma deusa de mulher. Olá, gente. Aqui quem fala é o Pedro Vitor, de Caldas Novas, Goiás. E eu morreria pra ficar com o Pimés. Apoio. Super apoio. Aí o Tan fica só pra mim. Nossa, pesado, pesado. É a vida. Não, eu não me importaria porque eu crush os dois, ficaria com os dois. Todo mundo sai feliz. É aquela coisa. Então, pessoal, bem-vindos ao episódio 1 do DramaCast, o seu podcast sobre doramas, BLs e afins. Esse episódio de hoje é dedicado a esse BL maravilhoso, ultra mega master, bom pra caramba, chamado He's Coming to Me, que saiu agora no início de 2019. Pedro, e aí, o que você achou desse drama? He's Coming to Me é um romance BL que conta a história do amor sobrenatural entre um fantasma solitário chamado Mass e um jovem que consegue vê-lo chamado Tan. Os dois vivem um looping de alegria e tristeza à medida que se desenvolve uma amizade, e mais pra frente um romance quase impossível. Só pela sinopse, a gente já fica tipo assim, preciso ver essa série. Por quê? Porque se tem investigação, se tem looping de tristeza e felicidade, já causa furor. E é BL, ainda por cima? Sim, a palavrinha BL já tá nos cativa. Não, tem a palavrinha BL, tem a palavra on e a palavra sinto. Não dá pra resistir, cara. Meu Deus. Real. Então, gente, essa série, pra quem ainda não assistiu, ou pra quem já assistiu também, ela trata do relacionamento entre o Pimés, que é um fantasma que desencarnou lá no fim dos anos 90, e desde então ele fica esperando no cemitério a hora dele reencarnar, e do Tan, que é um menino que consegue ver ele desde criança, e eles vão criando uma amizade ao longo do tempo em que o Tan vai crescendo, até que chega um momento em que o Tan leva ele pra casa pra desvendar a causa da morte dele. Sim, eu conheci essa série através do Instagram do Tan, ó. Confundindo personagem com realidade. Através do Instagram do On. Na verdade, eu nem conhecia o On como ator, sabe? Ele apareceu como uma sugestão lá no meu Facebook e eu adicionei ele. Por quê? Porque ele é muito bonito. Aí depois que eu fui ver que ele era ator tailandês e que ele tava nesse novo projeto chamado He's Coming to Me. Olha, eu conheci a série através do grupo da página Pifansub. O pessoal tava comentando que ia ter uma série e que o teaser da série era simplesmente maravilhoso. E aí eu vi que tinha o On, que eu já tinha assistido Make It Right. Aí eu me apaixonei completamente, tava no aguardo do lançamento do primeiro episódio. E logo que eu assisti, eu já me apaixonei de cara. Não, e você pira que quando eu soube do BL que ia falar sobre... Era um BL sobre um humano e um fantasma e que eles iam se apaixonar, eu achei muito estranho, cara. Eu... De início... Sim, causa um estranhamento. No começo. Sim, eu não achei que daria certo. Ledo engano. Ainda bem. Sim. Deu muito certo. Essa série, como a gente sabe, ela é estrelada pelo Cinto, maravilhoso, super experiente ator da Tailândia. Também, né? O principal trabalho dele, que deixou ele bem famosão, foi Sotus e Sotus S, tanto que ele faz fanservice e altos programas e eventos com o Christ, que foi o par dele, né? E tem também o lindo, maravilhoso, fofíssimo da mamãe,
Pauá, que ele não é tão experiente quanto o Cinto, não alcançou assim uma glória tamanho, mas ele É um patamar tão alto. é um ator bem famoso na Tailândia, também muito querido, principalmente por Make It Right, onde ele fazia o Book. Book. O Book fazia par com o Frame, né? Sim, agora eu acho que ele era o Frame. Gente, eu não lembro. Eu também não lembro, Desculpa, mas... Brasil. Enfim, era o Faz casal. tempo do primeiro BL, gente. Então faz um tempinho que eu assisti. E eu ainda tô assistindo, então não deu tempo de decorar o nome do povo. Nos desculpem. Desculpem. Mas, enfim, era o Book Frame, um dos personagens, e os atores eram o Won e o Toei. Acho que era isso, né? Sim, Altas tretas Acho envolvendo o Toei, depois a gente conta. gente. Ai, Acho que a gente fala um pouquinho no episódio 0 sim, sobre essa treta. é verdade. Assistam o episódio 0. Depois das estrelas do BL, vem o support role, em inglês, que é tipo o elenco secundário, né? Que tem Sim. o Shimon, ou Shimon, como é que fala, amigo? Shimon ou Shimon? Eu acho que é Shimon. Shimon, né? Mais bonitinho. Eu não sei Vamos lidar. falar rápido. Não sei, gente. Não sei lidar com alguns nomes tailandeses. Mas, enfim, eu considero ele uma gracinha, um ator super bonito e me parece ser gente boa também. Apesar de eu... Sim, bem divertido. Sim, eu conheço ele somente de Oral Sky, ainda não vi My Dear Loser, que é o principal trabalho dele até agora. Sim, também ainda não assisti. Inclusive eu descobri que tem várias versões de My Dear Loser. Sim, vários arcos, sabe? Tipo History. Tipo History, é o que eu ia falar, tipo History. Nossa, não sabia, depois eu vou dar uma pesquisadinha. Pois é, parece que eu vi um arco até hétero de My Dear Loser. Eu achava que todos os arcos eram Eu achava que Maria Luz era BL, era dorama Era BL hétero. Grito. Grito. Mas eu nem sabia, assim, eu não conheço, né? Enfim. Tem também o Sing, que ele atuou do lado do... Gente, qual é o nome dele? Frank? É porque eu confundo o Frank com o Drake. Depois de Mighty eu sempre confundo os dois. Não, é Drake. O Drake, né? Então ele fez... Eu tô confundindo. Sim, Drake. Ele fez par com um Drake em Slandance, né? Isso. Sim, correto. Assim, a gente fala assim dos principais trabalhos dele, mas se vocês forem olhar a ficha, eles têm várias atuações em várias séries, uns como protagonista, outros como suporte, ou seja, coadjuvante, né? Mas, desde 2014, caraca, desde 2014 que ele faz BL, sabe qual BL? Qual? Love Sick, meu querido. Ah, então ele tá bem no início, bem no princípio mesmo. Love Sick, Senior Secret, Puppy Honey, 1 e 2. Ah, eu acho que ele participa mesmo. Eu tinha esquecido disso. Slandance, My Dear Loser, 3 versões de My Dear Loser. Nossa, ele participou das 3. Sim. E agora He's Coming to Me. E mais 2 trabalhos pra esse ano. Um é Thrill You'll Be Free e outro é One Night Still. Enfim. Depois eu vou dar uma olhada. Vocês podem achar a lista de trabalhos dessas pessoas do elenco num site chamado mydramalist.com. Você pesquisa He's Coming to Me, My Drama List, que aparece lá. Aí vocês conferem melhor, tá, meu povo? Tem também a Sarocha, ou Sarocha, eu não sei pronunciar também, desculpa, que faz a
Playfa, né? Sim. Ela faz a Playfa, ela é atriz e também é modelo. Eu gostei muito da atuação dela, apesar de não ter visto outros Não conheci. trabalhos dela. Eu também gostei bastante. Acho que assim, que todo o elenco foi muito bem escolhido. Eles souberam desempenhar bem seus papéis. O papel. Sim. Tem também a Intira Jaroempura, que ela fez a rainha dessa série, que é a Quan. Icônico. Linda de morrer. Sim, perfeito. Cara, acho que ela, por ser uma das mais velhas do elenco, né? Não velha no sentido de idosa, mas de idade mesmo. Mas faz o papel de mulher, né? De idade. Ela. Não, por ser uma atriz com mais idade superior à dos outros. Adulta. Também. Adulta, uma atriz adulta. Ah, mas o Tan também é adulto. O 5 também é adulto. Mas não parece. 23 anos na cara, rapaz. Meu Deus, ele tem 23 anos? Eu acho que foi mais, na verdade. Nossa, eu jurava que ele tinha 19. Nunca. Aliás, nunca não. Não. Já teve, né? Mas. 25. Nossa! Fez aniversário antes Gente, de ontem. Tô precisando dormir no formal também? Não, depois que eu descobri que o Alf tem 28, eu parei. Mentira? 28 anos. Mentira? Sim. Meu Deus! Ele tem 28 anos? Tô muito chocado, meu pai. Gente, o que o grupo da página Pifansub não fala pra gente, né? Aprendo tudo lá. Sim. Ok, vamos superar a parte mal de 28 anos. Pois é, gente. Aí tem a Ampere, que ela fez a amiga do Mes no cemitério, que é a Non. Tem o Gun, que ele participou de Sotos também. Ele era um colega de faculdade do Cinto, engenheiro lá também. Ele fez o Pijen. E teve um menininho, aquela gracinha de menininho, o AJ Chayapol. Nossa, tinha um nome melhor pra esse menino, não, coitado. Tadinho, meu pai. Mas tem significado bonito. É. Ah, não, gente, pera aí. Pera. Ah, não, eu falei errado. Ele não fez o... Eu tava pensando que ele era o menino que fez o Tan. Não, ele fez um dos meninos... Ele fez um dos meninos que sempre implicava com o Tan no basquete. O nome do menino que fez o Tan novinho é Mac. Ah, tá vendo? Tem um nome bonitinho. Ah, é bem melhor. Combina com ele, né? Sim. Ai, desculpa, AJ. Eu acho que eu te ofendi em vão. Foi mal aí, cara. Enfim, tem outros atores aqui também que... Tem só mais 2, na verdade, depois vocês olhem. E o diretor é um cara chamado... Eu acho o nome dele... É um nome curto, mas eu não consigo pronunciar, então... Lá vai. Beck-Aof. Aof. Meu Deus. B-A-C-K... Desliga. Sim. B-A-C-K-A-O-F espaço A-O-F. A-O-F. Gente... E ele também, assim, é um cara bem competente. Ele dirigiu uma das versões de My Dark Loser, Dark Blue Keys, que tá pra sair agora, muito esperado. E... Não, tô esperando. Simplesmente Our Sky. É, gente, então ele tem... Não é pouca coisa. Várias cartas na manga. Sim. Enfim, esse é... o elenco de His Coming to Me, algumas coisas que eles fizeram. E eu preciso declarar que todo mundo, a direção, a produção, o elenco e, claro, a autora da novel que deu origem à série, trabalhou muito bem, cara. Eles... Sim, dá os devidos créditos a todos eles, né? Sim, eu queria dar um abraço nessa autora, cara. Que eu sei que é mulher, mas eu não achei o nome dela. Se eu visse ela na rua,
Um A Nossa, abraço. ela é muito inteligente. Real também. Enfim. Então, Ok. pessoal, aqui até agora a gente falou um pouco sobre a série, sobre os atores de um modo meio genérico, para não prejudicar quem ainda não assistiu. Mas você que não assistiu, por favor, retire-se agora ou não. Só para as consequências. Ou vá assistir a série. Se você não gostar de spoilers, porque a partir desse exato momento começa a zona de spoiler. Sim, pessoal, então. Que Já estamos avisando. é a melhor parte. Agora a gente vai entrar de verdade na série. Sim. E aí, Pedro, começando por você, o que você percebeu dessa série? O que chamou mais atenção? Fala aí pra gente. Falo sim, Matheus. Gente, o meu ponto de vista sobre a série é que ela tem muito a oferecer. Ela me fez acreditar em amores impossíveis. Ela também trabalha muito bem amizades verdadeiras, sabe? Sendo extremamente completa, trabalhando no seu enredo drama, suspense, comédia. E o que eu mais gosto, que é a investigação. A dinâmica da série te faz sentir que os personagens estão sentindo, sabe? Faz com que você se apegue a cada um deles. No começo, quando não se sabe o final ao longo de toda a série, você tem aquela impressão de que as coisas vão dar errado. Tipo, eu acho que eles já fizeram isso de propósito. Que é tipo, pra gente pensar que não vai dar certo, mas ainda continuar fixado na série. E isso eu achei super interessante. Porque dá aquela impressão de que a gente tá inserido na série também. E outros pontos também que eu gostaria de falar é da fotografia, a direção, a trilha sonora da série, que também é impecável pra mim. Algumas coisas que mais me chamaram a atenção ao longo da série, começando pelo princípio, é a cena que logo se inicia, que mostra o Pimés em uma reunião de família. Logo após, ele se retira para o seu quarto e começa a escutar música, onde de repente ele tem um ataque cardíaco, gente. É bem assim mesmo. Ele tá lá, tipo, ouvindo música numa boa, e aí ele começa a passar mal, e a cena começa a tremer e a girar. É, Matheus, a gente fica super angustiado. Nossa, pois é, cara. Ela começa assim, aparentemente feliz. Aí de repente, pá, o Sim. menino tá tendo um treco lá. Aí daí a gente coloca uma dúvida cruel. Aí outra cena também que me comoveu bastante é quando o pai do Pitan falece. E, como todos os anos, ele vai lá no festival de visitar túmulos, né? Aham. Só que dessa vez, infelizmente, ele não vai pra visitar o túmulo do Pimés, ele vai pra visitar o pai dele. E, tipo, ele tá chorando muito nessa cena. E aí o Pimés consola ele, tipo, abraça ele lá. E aí, pro Pimés, isso desperta algo. Pra mim, é a parte que desperta algo nele, porque ele percebe que o Tan consegue ver. Consegue ver ele, né? E ali começa a iniciar a amizade. Sim, assim, você vê que até então o relacionamento entre o Mass e o Tan era assim, bem casual. Do. Bem restrito, né, eu Sim, acho. do Tan ir lá no cemitério e ficar com dó do Pimés e acender o incenso, fazer uma oferenda. Até que o Pimés ele assim faz uma pegadinha com o Tan que não tem jeito de disfarçar que não tá vendo o Pimés. Aham. Aham. E tipo, ele dá chocolate pro Pimé, gente. Isso é muito fofo. Ai, cara, aquele menininho é ótimo. O Mac. Sim. Eu acho que a partir desse momento, eu acho que é quando o Pimés percebe que ele encontrou o destino dele, sabe? Que, tipo, ali pra frente alguma coisa vai mudar. E outras duas cenas também que eu gostaria de destacar, que ocorre após o Pitan levar o Pimés para seu apartamento, é aquela cena mega engraçada onde o Pitan sai do banheiro e ele esquece que o Mess tá na sala. E, tipo, ele sai do banheiro e aí ele pega e esconde as coisas dele com uma bola de basquete. É muito engraçada essa cena. E também tem aquela cena que o Pimé segura a sacolinha enquanto o Tan filma. Eu acho que essas duas cenas são o alívio cômico da série. Pra mim, são essas duas cenas. Não, é engraçado, né, que o o Tan ficou pelado lá na frente do Pimés e ele tinha acabado de jogar a toalha dele pro lado.
né? Sim. Assim, ao invés dele ir lá e esticar a mão dele pra pegar a toalha, não, ele foi lá Não, do ele lado pega a do bola de basquete. pra pegar a bola do basquete. Por isso que eu falo, série maravilhosa. Agora, vamos sair da parte cômica e ir pra cenas que me deixaram a flor da pele. Eu acho que pra mim é a cena que ocorre no episódio 6, gente, que é quando o Pitan conversa com a mãe dele sobre ele ser gay. Que é uma cena super linda e afetuosa. E pra mim é revolucionária também, pois, tipo, na série, a sexualidade do personagem não foi tida em nenhum momento como problema pra sua família, sabe? E também no episódio 6 é quando a série inicia a transição de uma amizade para um romance, mostrando o primeiro beijo dos protagonistas. Aí, caminhando mais pro final, tem aquela cena onde Pimés vai pro terraço do apartamento do Pitan e ele começa a falhar, sei lá, começa a dar algum problema com ele. Começa a E cair o aí, sinal dele. sim, aí ele tipo, o Wi-Fi dele cai. E aí ele começa a piscar lá e não consegue comunicar com o Pitan. E o Pitan começa a entrar em desespero e começa a chorar. E acha que, tipo, desencarnou e foi lá para cumprir o destino dele. Mas não, gente. E aí, tipo, ele dorme no terraço, tadinho, lá na chuva, começa a chover. E aí depois o amigo dele encontra ele de manhã. Oh, meu Deus, tadinho do meu bebê. Sim, mano. Essa cena é muito, tipo, muito tensa. Muito tensa, muito boa. Vi ela umas 10 vezes. Ah, eu também. Essa cena e também aquela cena que começam a revelar, sabe, a história do Pimés, e aí mostra que o culpado pela morte do Pimés é o avô da Playfá. E aí chega o tão temido dia da reencarnação do Pimés, né? E tipo, isso todo mundo morrendo, porque tava todo mundo lá no grupo da página consultado, falando, tipo, não, essa série não vai ter um final feliz. E tipo, todo mundo falando isso e eu morrendo, sabe? Aí chegou o dia, né, da reencarnação do Pimés. E infelizmente foi tudo bem, né, gente? Pra alegria do fandom, deu tudo certo. Assim, ele não reencarnou e, tipo, o Pimés, não, o Pitan não consegue ainda, tipo, ter uma relação de humano com humano com ele, né, gente? Ele continua sendo um fantasma, mas eu acho que a série deu bastante. Uma conclusão bastante decente, sabe? Não foi nem triste, nem foi, tipo, muito feliz, tipo, que ficaria sem sentido, sabe? É, E agora também vamos dar um pequeno gostinho pros personagens secundários, gente, que tem uma cena super fofa que o Pitan revela, né, pros amigos dele, eles brigam lá e aí ele acaba revelando que ele gosta de meninos e, tipo, os amigos dele ficam do lado dele. E outra que eu escolhi também é aquela cena onde a Playfa resolve dar uma chance pro Prince. E, tipo, na minha opinião, esses são os pontos que eu gostaria de destacar, porque foram os que mais me tocaram e os que eu achei mais importante. E você, Matheus? amigo, você arrasou na seleção de cenas, viu? Porque acho que elas marcam uns momentos muito significativos da série. Eu acredito que cada pessoa, eu acho que alguma cena marcou diferente. Acho que depende muito da vivência das pessoas, né? Eu acho que é as que eu mais me identifiquei. É, faz sentido, faz todo sentido. Assim, eu separei alguns momentos para comentar aqui com vocês. E aí, amigo, se você tiver uma opinião para dar, um comentário, por favor, me ajude. Claro que sim. Tá? A primeira coisa que eu queria falar era sobre a importância de cada personagem nessa série. Ela não contou com muitos personagens, né? Se passava num universo bem restrito do grupo de amigos e da família deles, que era basicamente os meninos da faculdade, a família do Tan, que é só a mãe dele, e mais pra frente a família da Flyfar. A começar, claro, pelos protagonistas, né, que foram carregando a série ao longo dela inteira, foram ditando o ritmo e tudo mais. Basicamente, tudo gira em torno deles. Não é como. Sim, tipo, eles. Não é como, por exemplo, Two Moons, em que. Tem vários casais. Mas tipo assim, o Yo ficar com o Pá
não interfere muito no Ming ficar com o Kit, por exemplo. São coisas independentes. Mas, por exemplo, o Prince tem uma chance com a Plyfa, depende do Tan, porque a Plyfa gosta dele. E eles são muito amigos eles são também. conectados, né? Sim. A Quan, que é a mãe do Tan, tem um passado com... Tanto com o Tan, né, pra ser filho dele. Pra ser filho dela. Quanto com o Pimess. Só que ela não sabe onde é que ele tá até certo momento da história. Sim. Tem também os personagens secundários. A mãe do Tan, ela tem um passado com o Tan, obviamente, né, por ser mãe dele, mas tem também com o Pimess. Só que ela não sabe até dado momento da história. Os personagens secundários amigos do Pimess, o Pijen e a Anwon, acho que é assim que pronuncia. Ai meu Deus, eu sou muito tailandês. Eu levei um ano pra aprender a decorar o nome deles. Sim. Pronunciar, aliás. Muito difícil. Enfim, eles, assim, não tem um desenvolvimento da história deles, né? O papel deles na série é fazer companhia, ser uma companhia, né? Pro Pimess. Assim, às vezes uma companhia meio torta, né? Porque o Pijen tem uma boca muito grande. Sim, e eles tipo, tem uma teoria muito louca. Mas assim, no fim, ele tem razão em muita coisa. Sim, e tipo, ele tava certo em estar preocupado com o amigo dele. Ele assim, tem um discurso meio duro de que os fantasmas eles não podem ter sentimentos. Mas se você para pra pensar na vivência de um fantasma, é meio que isso mesmo, né? Ele tinha razão, né? É meio que uma parte excluída da sociedade. Ele passa bem a filosofia do que ele acredita se tratar, ser um fantasma pro Pimess. Meio no final da série em que o Pimess volta pro cemitério, né? E ele fala assim, o Pijen fala assim, olha gente, nós somos fantasmas, nós não podemos ter sentimentos, o nosso dever é esperar o dia em que a gente vai reencarnar. E é bem isso mesmo. Acho assim que tudo gira em torno do Pimess e do Tan, apesar de todos os personagens eles terem a sua parcela de importância, serem peças que formam um quebra-cabeça muito bem feito, muito lindo, que é o enredo de He's Coming to Me. O velho lá, tio da Plyfa, ele depois você vê ele de início e fala, é só um velhinho inocente. Inocente nada, né? Que ele tava tentando jogar a Plyfa pra cima do Tan. Mas é o que os avós fazem. Mas no final você vê o peso que ele tem na história, assim como a tia Nuon, acho que é Nuon o nome dela. Assim, nenhum personagem nada do que aparece na série é em vão. Tudo tem o seu peso, tudo vai ter uma relevância, mesmo que não seja naquele exato momento, vai ser depois. Até o vizinho do Kill, ele teve a sua importância, teve o seu papel a desempenhar, porque ele foi o que inspirou a suspeita do Kill, de que o Zan tava usando droga, né? É verdade. E no final, quando o Tan e o Kill estão lá na casa da Plyfa tentando invadir o quarto, o Kill tira uma chave mista do bolso e quem deu essa chave mista pra ele foi o vizinho. É verdade. Nossa, não tinha percebido isso também. Sim, cara, então assim... Agora que você tá falando que eu fiz a ligação. Cara, o vizinho, ele nem apareceu na série e... A gente nem sabe como ele é, né? Mas já ajudou. Já ajudou.
Teve a sua importância, sabe? Personagem que não tem Sim. nem nome é o vizinho do Kill. Sim. E, enfim, isso, perceber essas coisas, sabe, me faz admirar cada vez mais o enredo da série, a história que a autora desenvolveu. O nome da autora é autora, né? Porque eu não Eu sei o também nome dela. desconhecida, gente. I know. Mas, enfim, se você for olhar os personagens, cada um fez coisas importantes mesmo não tendo um destaque por isso. Sim. Então é isso aí. Pimeza, Tan, a Quan, nossa cara, que personagem maravilhosa da Quan. Sim, muito icônica. Mais pra frente, daqui a pouquinho a gente toca nela de novo. E Sim. eu acho que é isso. Tem o Prince, que ele é aquele cara super inteligente, perceptivo, mas Ele tá cabeça, sofrendo né? por amor. Sim, ele tá sofrendo por amor. E apesar dele ser tão cabeça, tão inteligentinho, né? Quando pisa no calo dele, que é magoar pai Flá. Ah, ele é bravo. E rapaz, o bicho fica bravo. Não é só certo. Eu achei que os dois iam sair na porrada, ele e o Tan. Ah, mas o Tan já deu grito lá logo, né? Uhum. Você reparou que tudo eles descontam no basquete? Sim. Mas eu acho que o basquete também tem uma importância muito grande na série. Sim, o Tan Eu mesmo, acho que ela ele é. atrai um público. O Tan mesmo, ele é fanático por basquete. E serve até pra quebrar um pouco daquele estereótipo de que homossexual, LGBT não é chegado em determinado tipo de esporte, né? Sim. Uhum. São coisas que independem. Tipo, ninguém é igual, então existe todo tipo de gente. Uhum. Enfim. Depois dessa pincelada sobre os personagens, né? Eu queria discutir com vocês uma coisa que eu achei interessante. Outra coisa, né? A trama, o drama, ele tem lá as suas fases, sabe? Primeiro a apresentação dos personagens e o início do convívio de cada um, né? Você vê que no começo vai mostrando tanto um pouco do passado do Pimés, a situação dele, e Sim. depois o relacionamento inicial dele e do Tan, mas também é um momento de que é muito bem aproveitado, um momento de mostrar os vínculos afetivos que existem entre, por exemplo, os amigos da faculdade, né? Que é o Tan, o Kill, a Paifla e o Prince. A amizade deles, você vê que é muito íntima, muito bonita. Sim, Ele, eles comem lá na hora do almoço, né? A gente tem a cena aquele deles comendo. eles são muito chegados. São as cenas em que eles estão juntos são muito gostosas de se ver. Tipo, E você sente o afeto, né, daquela cena. sim, e foi um momento de preparação. É o momento de você armar o circo, né? Pra tocar Uhum. fogo nele depois. Achei que foi muito bem usado o início da série pra você criar os vínculos com os personagens, do espectador com o personagem, e depois e também de mostrar, né, o relacionamento que eles tinham uns com os outros. Tanto Sim, foi que muito bem elaborado, né? você vê que a série é curtinha, então eles não têm muito tempo de ficar expondo demais o personagem pra você ir lá e criar um vínculo dele, um vínculo com ele por causa disso. Eles vão ter um ritmo rápido, muito rápido a série, mas também muito cuidadoso, que mostra, é bem concisa, mostra o que tem que mostrar e te faz você pensar que conhece os personagens, depois você vê que
Não era aquilo que tipo, você pensava. acrescentam, né? Eles acrescentam características aos personagens. Sim, é muito legal que a gente vai descobrindo os lados de cada personagem ao longo da série, né? Conforme as coisas vão acontecendo. Sim, principalmente as fragilidades, né? Sim, as fragilidades, as dores, o que eles fazem quando estão numa situação difícil. É muito interessante. Obrigado. Concordo. Aí depois dessa fase vem. Bom, como é que eu vou chamar essa fase? É quando eles começam a desvendar o Mistério. mistério, né? Onde eles começam a ir atrás do que aconteceu com o Pimés. E aí o Tan fica muito envolvido com cuidar do Pimés. E os amigos deles vão notando a diferença. E aí começa uma fase de estranhamento entre os Suspeita, né? personagens, suspeitas, muito suspense, você não sabe o que vai acontecer Que daí pode pra frente. acontecer, né? Aham, No próximo. é uma fase intermediária que também te deixa apreensivo. E aí depois taca o pau em tudo, né? É, aí começa queima Kengarau, né? Exatamente, depois é tiro, porrada e bomba pra todo lado. Cada capítulo, praticamente toda cena é um baque que você leva. Sim. Mas enfim. Eu achei interessante, achei legal que Riscomin Tumi explorou vários conflitos que, apesar da série ter uma temática sobrenatural, ela a história se desenrola em cima de sentimentos muito reais, muito presentes na vida de todo mundo. Humano, Você fala alguma coisa? Ah, tá. muito humano, né? Sim, muito humano. Acho que o primeiro deles que a gente nota desde o início, a gente vê que o Tan e o Pimés gostam um do outro. Sim, Só que eles não falam. E também a gente não sabe muito o que pensar, já que eles são um é fantasma, o outro é humano, e eles sabem disso, mas eles têm consciência, né, disso. eles têm consciência, o espectador tem consciência, mas a gente vê que tem uma coisa rolando ali, cara. E aí, Sim, como é que você vai lidando com isso? Riscomin to Me é meio que isso, você lidar com um amor que você sabe que é praticamente impossível de se concretizar. é muito isso. E, E tipo, não é só um amor impossível pro Pimessa e pro Pitan. Pro Prince, a Playfa no começo, ela é praticamente um amor impossível também. Mas ele não desiste dela. caraca, mano, é verdade. Eu não tinha Porque, tipo pensado assim, nisso. ela sabe que ela gosta do Pitan. Aham. No início, você vê que os personagens, eles não aparentam, mas ao longo da série você percebe que eles são um poço de sentimentos escondidos. Sim. Apesar de eles serem amigos e muito próximos, tem muita coisa que eles não sabem um do outro. Sim, e tem até aquela cena no templo, né, que o monge dá um papelzinho pra cada um, escrito alguma coisa, e aí o dela e o do Prince tem alguma coisa a ver. Aham, na verdade são exatamente iguais. Ah, são iguais? Aham, são iguais. São Ah, então são iguais, gente. Aí, enfim, pera aí, amigo. Outra coisa Ah, que a série aborda muito bem é isso, né? Também da religião budista, aquelas cenas que a gente estava conversando sobre que o Pitan desce para fazer uma oferenda com os monges, e aí os monges abençoam ele, a pessoa abençoa o Pimés também. sim, é verdade. Eles tratam o budismo de um jeito muito sensível, delicado, que é lindo de se ver, Sim, né? Igual você falou, essa cena em que eles estão lá fazendo a oferenda pro monge e o monge dá uma olhadinha assim pro Pimés. e, tipo assim, todo mundo achando que ele não ia ver o Sim, fantasma naquele filme, lógico. gente. Aham. E passou uma imagem
legal do que é o budismo. Legal que também que mostra vários rituais dessa religião, né? Tem aqui. O próprio ritual do cemitério, né? Tem. Ele aborda as crenças sobre a reencarnação do espírito, um pouco delas, né? O que o espírito precisa para reencarnar, como que um cemitério budista, cara. Um cemitério budista não, tailandês, né? Que. Nossa, se todo cemitério tailandês for assim, que lindo. Sim, só o túmulo do Primés, né, gente? Porque não tá legal, não. Coitado, mas tadinho, né? Culpa do velho. Não tinha ninguém que ia visitar ele, gente. Era o velho que não deixava. Tem isso também. No fim, toda a culpa recai sobre o velho. É porque, na verdade, ele é o culpado de tudo mesmo, né? Mas enfim, mais pra frente. Tem também, igual a cena que você tinha citado, onde eles vão lá no templo meio que receber uma bênção também e saber da sorte deles. Sim, tipo, consultar, né, gente? Tipo, bem lá E toda hora o Kyo fica falando em amuletos e... ele fala mesmo. Que o Tan tem um amuleto, né, pra tipo, passar nas provas. E, enfim, eu não sei até que ponto é condizente com o budismo, até que ponto não é, só sei que... porque a gente não conhece, né, a religião. Então a gente tá falando as coisas que a gente reparou. Tipo assim, devem ter ligação com o budismo. Assim como o cristianismo, eu sei que tem várias vertentes budistas. Mas não sei qual que é bem aceita, qual que é uma licença poética. A gente acha que tem ligação, né, com o budismo. A gente tá falando que acha, não que a gente tem certeza, gente. É algo corrente na cultura da Tailândia, pra poder aparecer assim, pelo menos. A gente imagina que deve ser, porque, tipo, tá na série tailandesa, então, né, gente, deve ser algo comum e do cotidiano tailandês. Exato. Então, eu queria chamar a atenção pro relacionamento do Tan e do Pimes, que eu acho que é o foco da história. E é o mais lindo de se ver em toda a trama. Sim, é porque realmente, você falou, é o foco da história. Então, tipo assim, eles vão trabalhar o casal. Então a gente vai acabar ficando mais focado no casal principal mesmo. Sim, e no início eu preciso, assim, expressar que eu acho o Tan super não, né? Mas um tanto insensível com o Pimes. Eu concordo com você. Né? Ele às vezes falava umas coisas que meio que esfregava na cara do Pimes. Ele é meio pesado, né, gente? Olha, você não tá vivo. Tipo assim, não cobre nada de mim, você não tá vivo. Assim, claro, era sem querer. Mas o... É involuntário, né, na verdade. Sim, o Tan, às vezes ele falava alguma coisinha que até me deixava chateado, tipo... quando o Pimes perguntou o que ele queria de presente, aí ele falou, então você vai me dar um presente. Aí era meio que, você não pode me dar um presente, você tá desencarnado. Mas ele consegue dar um presente. E tem aquela também que você me falou do Facebook, lembra que o Pimes quer criar um Facebook? Aí, quando eles vão criar o Facebook, o nickname que o Tan dá pra ele é Mess Fofo. Tem nome. Um menino sem o nome de verdade. É isso mesmo. E aí, gente, aquelas cenas, assim, é um pouco paia, né? Mas também é super fofa, porque o Pimes faz uma carinha tão bonita. É porque ele fala Pimes fofo, então, tipo assim, Pimes fofo, aí depois vem a parte triste, que é a parte do menino sem nome, menino sem nome. Tem o nome certo. Mas assim, aí o Tan pergunta, né? E aí, você gostou do nome? Ele...
Com certeza, ele. Adorei. Ai, cara, o Singto tava muito bem nesse papel. Ah, Muito, assim, fofinho. encaixou muito bem. Entregou um Pimés pra mim perfeito. Concordo contigo também nessa questão. E desde o início, quando o Tan leva o Pimés pra casa, rola um clima entre os dois, como a gente já falou. Sim. Tanto que... Mas eles vão se soltando aos poucos. Aliás, todos os personagens... Eu acho que os dois são muito tímidos. Sim, o Tan, por ter a sexualidade reprimida ainda, né? Sim. Não admitir quem ele é, como ele mesmo diz. E o Pimés por saber que a situação dele é bem complicada. Gente, ele tá morto, né? E também por não saber se o Tan era ou não era. Tem isso também, tem essa questão, né? Mas ao longo do tempo, o relacionamento dos dois vai ficando cada vez mais bonito. Tanto que o Tan deixa de fazer várias coisas pra cuidar do Pimés, pra não deixar ele chateado, né? Sair. Sim, leva um chocolate pra ele. Enfim, dá gosto de ver o Pimés e o Tan convivendo juntos, e a cada hora que passa você vê o amor deles crescendo e ao mesmo tempo cresce junto O desespero. o desespero. Boa. É tipo isso. O desespero, cara, porque você vê os dois se gostando tanto e você sabe pode que... dar errado a qualquer momento. Sim, você sabe que a cada episódio que passa tá mais perto de acontecer alguma coisa com o Pimés, deles se separarem. Sim. Né? Ou dele reencarnar. Aliás, dele reencarnar, né? Porque... Eu acho que ele reencarnaram com certeza. Só que, tipo, pelo jeito, se eles reencarnassem o Pimés, eu acho que ia dar muito errado. Não, assim, era o final mais... Até, tipo assim... Não, mas eu falo, tipo, reencarnar e, tipo, ele não conhecer mais o Tan, sabe? Tipo, porque o pessoal tava falando, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Aí eu pensei, gente, ele vai reencarnar e não vai mais lembrar do menino. Eu acho, assim, que o maior mistério da série não é o que aconteceu com o Pimés, que é um grande mistério, mas era o que ia acontecer com os dois depois que a série acabasse. Cara, impossível de saber. Que o que aconteceu com ele vai se tornando um mistério ao longo da série, mas o principal mesmo é esse que você falou. Realmente, de início eles não têm dimensão da gravidade da situação do Pimés, né? Da morte dele. Sim. E... Enfim, cara, isso é contemplado em todos os episódios da série. Sempre tem aquele momento de tensão em que você vê eles apreensivos por saber que o Pimés vai ter que reencarnar. Todos os episódios trabalham isso. Principalmente quando o Tan ele faz uma pergunta umas 5 vezes. Quando eles estão perto de descobrir alguma coisa, né? Ele sempre vai lá e pergunta pro Mess: você tá feliz? Sim, ele pergunta mesmo, muitas vezes. E o Mess fala que sim, mas ele não sabe. Tipo, porque o futuro dele é incerto, então ele pode estar feliz no presente, mas ele não sabe como que ele vai estar, tipo, no próximo dia. Então, esse é um medo presente na relação dos dois. Falando em medo, o Tan, ele em si carrega várias questões que são muito pesadas para qualquer pessoa e que ele vai resolvendo ao longo da série e que, cara, fazem dessa série super admirável como ela é. Sim. A primeira delas que a gente percebe é o amor que ele sente pelo... não é o amor que ele sente pelo Pimés, mas...
carinho, né, eu acho. É. A dó. Aquele mal. Sim, é o carinho que ele tem pelo Pimés que gera a angústia que ele sente dele reencarnar. Sim. Que é o que a gente discutiu agora há pouco. E que É o acompanha. principal, né, da série. É o que se estende até os 49 do segundo tempo. Até o. É isso mesmo que você falou. Até o 24º ponto do time break. Mas tem outras coisas também. Uma que fica na cara é a sexualidade. Não, isso é óbvio. E eles souberam trabalhar muito bem. Cara, a sexualidade do Tan, ela é muito bem abordada nessa série, assim como todos os assuntos que eles contemplam, né? Mas em especial esse caso do Tan ser gay e de não se aceitar, e ele tá num momento da vida dele em que a sexualidade é uma coisa importante, latente, né? Que é a adolescência, a faculdade, um menino lá na casa dele que ele se vê afim dele. E de início a gente não percebe, mas depois dá pra ver que isso é motivo de muita dor pro Tan, assim como é pra todo mundo que passa por essa situação, né? Eu acho que o personagem dele representou bem o teste em geral com os jovens meninos que se descobrem gays, né? Que Sim. é o sentimento de deslocamento, de estranheza perante os amigos que ficam falando de namoradinhas e tudo mais. Aquele desconforto mesmo, né? Aquela conversa que ele tem com o Pimés numa mesinha de pedra da faculdade, sabe? Sei. Ela é linda, aquela cena pra mim foi uma das que mais me marcou. Porque é muito perfeita mesmo. É o Tan, assim, expressando toda a dor que ele sentia, todo o desconforto secular, né, que a pessoa carrega desde a infância. Vai carregando, né, aquilo vai acumulando. E o Pimés lá ouvindo, e depois a gente descobre que o Pimés realmente entende o que ele passou, porque ele é uma coisa. Sim. Só que em um tempo diferente, né? Tipo, um tempo diferente. Década de 90, né? O Pimés, ele traz tem umas horas que o Pimés, ele é tipo uma criancinha, né? Super carente, super fofinho. Mas outras horas ele mostra a bagagem que ele tem por ser um adolescente, né? Ter morrido como adolescente e também por ter vivido tantos anos no cemitério. Às vezes ele demonstra um carinho, uma experiência maior, típica de quem já viveu bastante. Ele tem uma bagagem emocional, né? Demais. E pra isso essa questão da sexualidade é um grande tabu pro Tan. Mas aí ele é meio que empurrado do armário, né? Tirado, né? Arrancado já. O armário tipo explode. E naquela cena maravilhosa, cara, muito bem bolada aquela cena que ele tá discutindo com o Prince, né, sobre a Firefly, e fala, não gosto de menino. Aliás, eu gosto de menino. Aí tá entrando o Kill. Aí o Kill deixa o cesto de bolas cair e a bola vai lá e rola até o pé da Firefly. Assim, agora é a vez do Prince da Firefly. Só que, tipo assim, eu acho assim, tipo, foi bom essa cena, porque, tipo, todo mundo já ficou sabendo. Quem precisava saber já ficou sabendo logo. Tava todo mundo na sala, todo mundo ouviu. Sim, isso foi bom que resolveu a situação de um jeito bem prático, né? E, tipo, ele já tinha se assumido pra mãe dele, né? Se eu não me engano. Não tinha não. Foi naquele mesmo dia, só que à noite.
Ah, é, tá Porque pensou certo. assim, já tá todo mundo sabendo mesmo, só falta ela, então é agora ou É, eu nunca. acho que ele, tipo assim, ele já tinha certeza, então É, melhor já falar logo. pois é, e pra ele essa questão se resolve de vez quando ele conversa com a mãe dele, né? Sim, Nossa, e a reação dela é linda. sim, é a melhor parte pra mim. Aham, show de bola. Eu amo muito a personagem dela, a Quan. Sim, Porque, queríamos que todas as mães fossem assim, né? nossa, pois é, se isso acontecesse, talvez um dia as pessoas nem tivessem tanto medo de É, não contar o fosse que elas são. uma coisa, né? Não fosse uma, uma revelação, ninguém tivesse que assumir nada pra ninguém. É, É um sonho. concordo. Mas vamos seguindo, né, gente? As Uhum, coisas vão evoluindo, eu acredito. sim. E um outro medo do Pimés, um conflito que ele vive dentro dele, é ou a reencarnação ou o desaparecimento do Pimés, porque ele sabe que um dos dois vai acontecer uma hora ou outra. Sim. Né? Acho que essas são as três grandes questões: a sexualidade, o amor que ele sente pelo Pimés, que a gente vê depois que é amor, é paixão, é desejo. E o Sim. medo que ele tem dele desaparecer ou reencarnar numa hora que ele não estiver pronto, sabe? Eles conversam Uhum. bastante sobre isso ao longo da série. É um, é um Um assunto medo, abordado, né? é um medo presente que, Interessante. não sei, me faz relembrar coisas da minha vida. Entendo. Mas, enfim, acho que por isso, por eu já ter passado e conhecido gente que passou por coisas semelhantes, eu pirei pra essa parte que ela foi muito bem elaborada. Como diz o Silvio Santos, bem bolado, bem bolado. Você acredita que eu pensei a mesma coisa? Mas Sim. enfim, aí eu acho que o auge dessa questão é quando tá o Pimés e o Tan lá no terraço. E o Tan pede pra ele não usar os poderes, né? Porque senão ele pode desaparecer. E. Ah, é. Estavam usando falhas, gente. Tava começando a cair o sinal do Pimés. Do além, do final do além não tava legal, gente. Aham. E aí o Tan pede isso, mas o Pimés fala, olha, eu não sei quanto tempo vai durar. Eu não sei quanto tempo eu ainda vou ter aqui. Talvez amanhã seja meu último dia. Então por isso você precisa deixar eu fazer as coisas que eu gosto. Então, se a gente fosse falar sobre alguma coisa que a gente aprendeu com a série, eu acho que essa cena é a que mais, tipo, serviu de lição pra mim, sabe? Porque, igual ele falou, velho, a gente não tem a vida toda. Por mais que ele já tava, tipo, morto, ele iria reencarnar, a gente também, a gente tem um prazo de ficar aqui na Terra. Então a gente tem que aproveitar mais os momentos. Acho que a gente se preocupa demais e não vive, e se preocupa demais e vive menos, sabe? Acho que a gente tem que aprender a aproveitar mais os momentos com as pessoas que a gente gosta, com um animalzinho de estimação, aproveitar mais as coisas simples mesmo. E eu achei essa parte muito dramática, porque sabe o que me lembrou? Aquelas pessoas que descobrem que tem uma doença E terminal, um câncer ou também algo me assim lembrou. degenerativo, e aí elas escolhem não fazer o tratamento. Elas escolhem aproveitar a vida delas do jeito que for melhor, mais prazeroso, passar. Preferem sim passar, por exemplo, um ano de alegria, de sorrisos ao lado da família, sabendo que depois disso ela vai morrer, do que ficar, por exemplo, enfrentando um tratamento, ter o É, corpo toda aquela coisa. debilitado por, por uma sobrevida que ela não sabe se vai valer a Será pena. Então, certo ou não? Aham. então para mim lembrou muito essa parte, apesar, como eu falei, apesar de ser uma temática sobrenatural, a série ela remete a várias coisas do nosso cotidiano que
Sim, Vale muito a pena ser abordadas. eu concordo totalmente. Saltando pro Pimés, eu acho que ele é o cara que mais sofre na série inteira. Também acho. Ele tem uma história muito triste, cara. Quando você chega nos episódios finais, você se dá conta do tamanho. Quando você chega nos episódios finais, você se dá conta do tamanho da dor que é ser o Pimés. Primeiro, Uhum. porque desde o começo a gente sabe que ele não se lembra de quem ele era, de como é que ele foi parar. Ele se sente um indigente, sabe? Sim, tipo, ele não sabe nada da história dele, não sabe, tipo, o que aconteceu. Gente, só de saber o que aconteceu, eu acho que eu já ficaria doido. Ele não sabe o nome dele. Sim, ele, tipo, ainda ficar 20 anos preso naquele cemitério, sem saber nada. Acho que Aham. deve ser extremamente angustiante. Nossa, demais. E como ele falou, às vezes ele até desistia de contar o tempo por causa disso. Ah, é, ele fala mesmo. Aham, falava que ele fechava os olhos e quando ele abria podia ter passado 1 minuto ou 1 ano. Nossa, gente, Aham. é muito pesado. E daí você vê a razão de tanto apego pelo Tan quando ele apareceu. É, igual eu falei naquela hora que a gente tava falando sobre nossas opiniões sobre a série. Eu acho que ali ele desperta, sabe? Ele vê que, tipo, ele tem um motivo pra continuar mesmo. Uhum, tem algo que pode mudar a Mudar realidade que ele vive. sim. Outra coisa também é relacionada a isso é a solidão que ele sente no cemitério, já que ele passou tantos e tantos anos sem receber uma visita dos parentes dele, Sim. né? E, tipo, ele não entende, né, por que isso ocorre. Uhum. Tudo que envolve o Que é Pimés, pior ainda. sim, tudo que envolve o Pimés é muito nebuloso, muito É misterioso, uma interrogação, né? grandíssima. E mesmo depois que ele sai do cemitério, as coisas parecem que não vão se revelar pra ele. Ele foi na casa dos pais dele, não tinha ninguém. E querendo ou não, você não saber de onde você veio, você não ter acesso a isso que faz parte da sua identidade, choca muito a pessoa. É horrível. Sim, é muito triste, né? Uhum. Em vida, a gente sabe que ele também não viveu assim mil Muito maravilhas. feliz, né? Aham. Aham, já que ele era cardíaco. Ele era cardíaco, a gente sabe que ele passava um bom tempo no hospital, ia lá muitas vezes. E, Remédio, né, também. e pra piorar, era homossexual nos anos 90, Sim, gente. que assim, Tailândia. era, se hoje a gente vê muita coisa rolando de homofobia, imagina nos anos 90 na Tailândia, né? É, E gente. A gente fala na Tailândia porque a gente considera um país mais conservador. Apesar de que o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo, né, gente? hum, Então, mas enfim. mas E mesmo assim, eu acho que era difícil do mesmo jeito, né, gente? demais, acho que em todas as épocas vai ser difícil. E além disso, além de a gente saber que ele, pelo menos a gente não vê que ele era uma pessoa de muitos amigos, sempre foi mais tímida, retraída. Os pais dele morreram, cara. Sim, ele não tem pai, nem mãe, nem, tipo, Aham. o único parente dele vive é aquele velho. É, assim, quando ele era adolescente já, né? Quando ele já era grandinho, os pais dele É, morreram e ele. e ele Cara, teve que lidar com isso, né? Ele, tipo, morar com outras pessoas. por mais que você tenha outros membros da sua família que te guardem, não são seus pais, não tem aquela É, vivência. Então, a vida do Pimés, você descobre que foi muito triste, muito difícil e que a situação dele desencarnado era muito triste também. O que e eu acho que o Tan tava com tudo isso na cabeça naquele momento em que ele tava interrogando o Kan, que é o velho.
senhor. A gente fala, gente, nada contra pessoas velhas. O Não, senhor lá. É porque a gente tem leve ranço dele, gente. entendeu, né? Não é isso, né? É porque tipo, eu Preconceito falo velho contra a por causa terceira que idade. o Edu do Diva Depressão, ele chama todo mundo de velho. E aí eu aprendi e agora eu fico falando velho. Não, é assim. Espero que vocês entendam que a gente não. Não é preconceito, é Não. snob. Enfim, enfim. O Tan, você via, assim, um ódio no olhar dele e ele não ia sair dali enquanto não tivesse Não tudo provar. resolvido. Aham. O Kill não, né? Ele já queria pedir desculpa, ir embora logo. É, ele Mas. tava sem graça. Gente, Aham. invadiu a casa do velho, tava lá Aham. metendo pau no velho. Mas ele não tinha o vínculo que o Tan tinha com o Maz, né? E, É, e também não. Tipo assim. Não tava tão desconfiado. é, tipo, ele não tinha tanta certeza, igual o Tan tinha que aquele senhor tinha alguma coisa a ver. Sim. Que foi. Porque foi o Tan que viveu quase tudo, né? Que foi descobrindo as coisas com o É, ele correu Pimess. muito atrás, né? Aham, então ele tava mais envolvido e sabia que não podia sair dali sem uma resposta. E que a resposta tava lá. E ele conseguiu, né? E Achar a conseguiu, resposta. conseguiu brilhantemente, diga-se de passagem. Sim, Nossa, aquela cena foi brilhante, cara. foi muito. Mas é porque ele já fazia, né? Acho que a faculdade de advocacia ajudou muito. Justamente, foi muito útil ele ter entrado na escola de direito. Como eu falei, todos os elementos da série formam um quebra-cabeça muito engenhoso, muito legal, Bem bolado. bem bolado, muito bem bolado, né? E claro, tem outros conflitos menores também, tipo o assim, o Kill é um cara que quase não tem conflito interno, né? Não, por causa que a gente não sabe muito sobre ele. É, a gente só sabe que ele tem um vizinho meio sinistro e que ele é super preocupado com os amigos dele, tanto que ele é o primeiro a perceber que tem alguma coisa errada com o Tan. Ele é o que mais chama a atenção para essa questão. Ela chama a atenção do Prince, chama a atenção da Pyfla. E eu acho isso Uhum. muito legal nesse personagem. Talvez se não É uma fosse isso. característica muito boa, né? Talvez se não fosse isso, ele não seria um personagem que me cativasse tanto. Também a questão do Pimés ter medo de desaparecer, que é como se fosse a verdadeira morte pra gente aqui no Ocidente, né? Do mesmo jeito que Sim. a gente encara a morte aqui no Ocidente, lá no contexto da série tem o desaparecimento. É, E tipo, ele vai sumindo, né? vai deixar de existir de alguma forma, como um ser consciente. É, a alma dele, né? Não vai estar, tipo, vai ser em outro corpo. Então, Uhum. E é interessante, né? Como às vezes o que mais assusta não é a morte, é o que ela representa, que é a separação. sim, Lá na série bem falado. eles têm bem forte a consciência de que a crença, né, de que a pessoa continua viva depois que É, ela a reencarnação, falece, né? que ela reencarna, mas mesmo assim fica a dor da separação. Separado. Uhum, tanto que eles sempre pedem uns pros outros para poderem se rever um dia. Sim, O é Pid, verdade. o Pidgen, a Nuon, elas falam pro Pimés na despedida que queriam encontrar com ele uma outra vez. A Quan também fala. Sim, é até bonitinho, né? Nossa, é lindo. É assim, o último episódio acho que foi a lacração total. Foi tipo, vamos terminar isso aqui com chave de ouro mesmo. Sim, e arrasou.
Arrasou. E muito, né? enfim, falando no último episódio, cara, e aquela cena em que o Pimedo reaparece. Aquela é um auge, filho. Aquilo ali. Sorte que eu assisto de madrugada, mas senão eu tinha gritado tanto. Os vizinhos iam chamar a polícia pra mim. Cara. Aí nem eu gravava, eu tava preso. O Pimedo mudou d'água pro vinho. Sim. Ele pareceu muito. Eu não sei o nome do personagem, mas o Singto de Sotos. Na verdade, de Sotos, então como que ele era? Hã? Eu não assisti Sotos, então, assim, a referência pra mim não. Mas pra quem assistiu vai entender, gente. Eu já vi umas cenas assim e o personagem que o Singto faz em Sotos, ele é bem. Me parece ser aquela pessoa sedutora, sabe? Bem gostoso, resumido. Sim, não sedutora no sentido físico, mas também no jeito, sabe? De ir lá e conquistar quem ele quer, que no caso é o Christ. Tipo, como é que fala? O nome, meu Deus. Convicto. Sou aquela pessoa bem convicta, tipo, agora é minha vez, agora eu vou, tipo. Tipo isso. E o diálogo dos dois é muito bom no final. O Tam pergunta. Sim. Mas o Pinas pergunta, né? Será que você vai me aceitar de volta no apartamento? E o Tam fala, mas o aluguel é muito caro. Como é que você vai pagar? Pior. Mas quando eu sou fantasma, nossa, ele usasse muita coisa, gastasse muita coisa. Sim, aí o Pimés levanta aquela sobrancelha saliente pra ele, sabe? E ele se faz de bobo. O que você tava pensando? Tipo isso. Uhum. Cara, mas eu achei muito legal essa cena porque ela é muito boa mesmo. Ela é muito boa e porque tipo assim. Tensão do final, e aí chega no final e é muito feliz. E tipo assim. No início não, no meio da série, aliás, perto do final, eles falam que se arrependem de não terem se declarado antes, né? Eles também se declararam lá no episódio 6, gente. Faltam 2 episódios no final. E aí, essa cena final diz assim, meio que diz que agora eles vão viver intensamente o tempo que eles têm juntos. Sim, feliz, né, gente? Sim, sem feliz. Tá investigando lá o que aconteceu. Sem também ter receio de demonstrar o que eles sentem, sabe? A paixão que eles têm um pelo outro. É porque, tipo assim, o Peter, ele foi apoiado pela mãe dele, foi apoiado pelos amigos. Então, eu acho assim, pra ele, quem importava já apoia ele. Então, ele tá, tipo, tranquilo. Quem importava já apoia ele já sabe que o Pimés gosta dele, que ele gosta do Pimés, e que ele ainda não é agora que ele vai reencarnar, então agora eles estão livres para expressar o sentimento que eles têm e viver isso. Sim, é bem isso mesmo que você falou. E foi lindo. A mensagem que o Pimés deixa pra gente no final de que nós não sabemos quanto tempo vai durar a nossa estadia aqui na Terra e por isso a gente tem que aproveitar o melhor possível e que, enfim, a gente tem que ser feliz. Tipo, todo mundo tem certeza de que um dia vai acabar, gente. Essa é uma certeza que a gente tem. Então, é melhor a gente ser feliz enquanto a gente ainda tem tempo. Eu acho que é muito isso que o Pimés quis dizer. Não deixar pra viver amanhã as alegrias, o carinho que você pode expressar hoje. Sim, porque, tipo assim, ao longo de toda a série, você vê que ele tá triste porque ele não pode se comprometer com ninguém. Por quê? Porque ele sabe que, tipo, vai acabar. Então, tipo, ele acaba perdendo algumas coisas por conta do medo mesmo. Sim. A gente não tem que ter medo, porque se a gente tem medo, o medo acho que deixa a gente paralisado mesmo. Deixa a gente estável. E não é legal. A insegurança,
não saber se eles seriam correspondidos ou não, o que aconteceria mais pra frente, impediu eles de viver muita coisa. E Sim. é o que E ele mais... próprio fala isso, né? É o que eles mais se arrependem quando o Pimés tá pra reencarnar, de não ter se declarado antes. Sim. Então, essa é a mensagem final e uma das mais bonitas que uma série pôde passar. E acho Sim, que gente, essa série toda é muito bonita. Sim. E fora isso, a gente aprendeu muitas coisas com essa série, né? Sim. Né? Ela traz, por Ele exemplo... gosta de, tipo, valorizar seus amigos. Tipo, eles valorizam muito os amigos deles. Tipo, se eles veem que um tá meio mal, eles sempre vão lá atrás, conversar, perguntar, ver o que tá acontecendo, sabe? Também é outra lição bem legal. Sim, ela mostra pra gente como que é lidar com o amor impossível, da coragem que a gente precisa pra lidar com o turbilhão que vem, porque essas coisas do coração apertam mesmo, e quando tem uma grande incerteza envolvida, É mais difícil ainda, gente. mais É difícil mais complicado. mas com coragem, com amizade, acima de tudo, acima do fato deles poderem ficar juntos ou não, reinava um carinho em cima dos dois que fazia o Tan ajudar ele de qualquer forma. É, uma amizade mesmo. Acho que Aham. antes de passarem do mundo, igual eu falei, a série dá um looping, ela sai de uma amizade para um romance. Sim. E é o mais bonito, o mais sensível que trata essa série. E também ensina que você não precisa lidar com as coisas sozinho. O Tan, ele lidou com a situação do Pimés durante quase todo o tempo sem pedir ajuda a ninguém, achando que ele não podia falar que ele era gay, não podia falar que ele via fantasmas, que ele estava apaixonado. Ele achou que ele ia ser incriminado, né? Ele achou que tinha que fazer tudo sozinho. E não é assim. Quando ele teve que falar para os amigos dele o que estava acontecendo, ele foi acolhido. E na nossa vida também sempre... Sim, na nossa vida também sempre vai ter alguém que nos acolha, que nos ajuda, alguém que nos ajude a segurar as barras que a vida traz. Então a gente precisa externalizar os nossos sentimentos, as nossas dificuldades, porque sozinho ninguém dá conta. Sim. Ao mesmo tempo que a gente tem que, tipo, saber lidar com a nossa própria solidão e com nós mesmos, eu acho que a gente tem que estar conectado. A gente é muito conectado a outras pessoas, né? Pois é. E His Coming to Me mostrou isso e muitas outras coisas muito bem. E é isso que me faz admirar muito essa série, considerar ela a melhor que eu já vi até hoje, pelo menos a melhor de 2019. E ela me inspira a ser uma pessoa melhor, mais intensa nas minhas relações, no meu carinho, na minha alegria, nas coisas boas, sabe? Para que o tempo não passe e a gente fique perdido nele. Concordo. É bem isso mesmo. E é isso aí, pessoal. His Coming to Me tá aí para vocês assistirem. Vai ficar... Assistam, gente. Sim, vai ficar para sempre nos nossos corações. Vou falar, com certeza. Vai ser difícil alguém superar essa série. Vai, muito. Vão ter que ralar muito, porque ela se luta, hein? Incrível, incrível. Aí, Gabi. Sem condições. Só quem viveu sabe. Com certeza. É muito esse meme, essa série. Mas a gente espera que venha um tão bom quanto, né? Porque a gente gosta de se surpreender com isso. Qualidade, né, gente? A gente gosta por qualidade. E
Who's Coming to Me fica aí pra servir de modelo. Sim. Então, pessoal, obrigado por ter chegado até aqui com a gente. Espero que tenham gostado desse programa. Se vocês tiverem seus comentários, suas sugestões, deixe aí nos comentários do YouTube, da SoundCloud. Mandem mensagem pra gente. E As redes sociais estão aí, né, gente? nossas redes Também no sociais. SoundCloud e no YouTube. Exatamente. E sigam a gente lá, interage com a gente. E o nosso próximo programa vai ser sobre simplesmente Theory of Love. Essa série que Eu acabei de descobrir que o Off tem 28 anos, gente. Eu tô chocada aí. Mano, eu também fiquei, o quê? Gente, o Gun tem quantos anos? Ah, Se o o Gun Gun... tiver mais de 20, eu me mato. Não, não, amigo. Não fala isso não, porque ele tem, viu? Meu pai amado, gente, o que esse povo usa, eu quero usar também. É sério. Ah, é muito glamour, né? Eles passam glamour no cara. Sim, é. E formalzinho também. Então é isso. Próximo programa, Theory of Love. Conto com a Vai tá babado. de vocês. Oh, meu Deus! O Gun tem Foi. 25 anos. Não, velho, mentira. Eu não consigo acreditar nisso. Ai. É verdade. Meu Deus. Nossa, eles são velhos, eles não ficariam com eles, não. Eu ficaria. Mas mais do que eu, Matheus, eu sou uma criança. Ai, meu Deus. Mas enfim. Theory of Love, programa que vem, tá abalando nossas estruturas. Sim, gente. Acompanhe conosco. Espero que vocês estejam gostando da série, que até lá eu tenha vida pra gravar sobre essa série, porque o Third ele acaba com as minhas estruturas. Sim, gente, com as nossas. Então é isso, gente. Muito obrigado. Então se eu não padecer pela fofura do Third, você não... Ah, não tô vendo confusão nenhuma mais depois que descobri que ele tem 25 anos. Vai. Tem nada com o Sugar Daddy. Brincadeira. Ai, ai. Então, pessoal, obrigado e até a próxima. Beijinhos. Até a próxima. Beijinho, gente. Mua.